Boa noite. Estamos no ar no canal da Revista Oeste no YouTube e em emissoras de rádio de todo o país. Hoje a conversa é com o ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema. Romeu Zema nasceu em 28 de novembro de 1964, na cidade mineira de Araxá. Começou a trabalhar aos 9 anos de idade e desempenhou várias funções nas empresas da família. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, assumiu em 1991 o comando das lojas Zema. À frente do negócio familiar, liderou uma expansão que transformou o grupo varejista num dos maiores do Brasil, com mais de 490 unidades físicas distribuídas por 6 estados brasileiros. Depois de décadas na iniciativa privada, decidiu tornar-se político militante. Estreou em 2018 numa disputa bastante difícil para o novato. Foi candidato ao governo de Minas Gerais. Elegeu-se pelo Partido Novo no segundo turno, com mais de 6 milhões de votos, desbancando 8 adversários. A grande votação consolidou sua força em território mineiro e garantiu um lugar no grupo das celebridades nacionais. No governo, deu prioridade ao ajuste das contas públicas, à atração de investimentos e às parcerias com a iniciativa privada. Em 2022, foi reeleito no primeiro turno, assumindo a liderança no ranking dos mais populares homens públicos do estado. Em março deste ano, renunciou ao cargo, informando que decidira ser candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Pai de 2 filhos, Catarina e Domênico, Romeu Zema é o convidado da conversa de hoje com Augusto Nunes. Minas Gerais é tudo de bom, uai. É só governar não, tem que cantar e dançar uns fandangos também. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu sou um admirador do senhor é um belo político, administrador, e vamos conhecer o senhor melhor hoje. Eu queria começar pelo começo mesmo. Sim. O senhor começou a trabalhar com 9 anos ou 11? Sim. O Augusto, eu acho que eu comecei antes. A minha história basicamente é a seguinte, Augusto. Eu nasci numa casa que não tinha nem 40 metros quadrados. Essa casa ficava entre um posto de gasolina e uma loja de peças. Araxá. Araxá. E o meu pai teve de enfrentar muitas dificuldades. Ele assumiu uma empresa familiar quebrada, com 10 funcionários na ocasião. Eu nasci nesse contexto. Era empresa que fazia o quê, governador? Era uma concessionária Cinca. Tá. Provavelmente você lembra do Cinca Chambord. Sem a menor dúvida. Não é isso? Já andei. Ele vinha aqui em São Paulo buscar carro, porque naquela época a venda era muito pequena, nem cegonha ia. Ele também abastecia os carros dos clientes, tinha um posto, ele atendia caminhoneiro e muitas vezes o caminhoneiro ia lá comprar rolamentos, retentores, correias e batia na porta da nossa casa de madrugada. O caminhoneiro estava viajando, o caminhão quebrou, ou o fazendeiro, o trator, precisava estar preparado para arar a terra e teve um problema. Então, meu pai sempre atendia, não tinha horário. Meu pai só parava de trabalhar, Augusto, na hora de dormir. Era sábado, domingo, feriado, sem parar. E o senhor começou fazendo o quê? Então, assim que eu aprendi, eu sempre andei junto com ele. Eu sempre fui curioso, sempre estava... Garotinho ainda. Isso, E assim que eu aprendi a contar, eu comecei a separar as porcas, os parafusos e as arruelas. Ele falava, conta 50 desse parafuso, 80 desse e 70 arruelas aqui. Aí eu ia lá, contava, embrulhava no jornal enquanto ele fazia as outras coisas. Então, para mim, trabalhar foi praticamente igual a alguém cujo pai é músico e que está cercado ali de instrumentos, entende?
Trabalhar faz parte da minha vida naturalmente. Então, O senhor não sentiu que a infância foi muito curta? Não, eu fez aproveitei uma cidade pequena que dava para andar de sunga na rua. Tinha uma piscina num clube lá, eu saía de sunga de casa no meio da rua para ir para o clube, entende? Andava de bicicleta. Bicicleta. E você que é de Taquaritinga, Isso. acho que você viveu isso também. Também. Então, não tinha violência, era um país muito melhor em algumas coisas naquela época. Eu confesso que eu comecei a trabalhar mais tarde, não comecei tão cedo, mas é admirável. Eu fui frente... E o senhor começou a assumir cargos mais elevados na empresa, depois o senhor praticamente transformaria isso. Sim, aí o resumo é mais ou menos... Quero ouvir a história, isso. Enquanto eu estava lá, fui crescendo, aí eu já comecei a fazer cobrança, a entregar mercadoria, o cliente queria um rolamento, ele pedia por telefone, eu levava lá para ele também, fazer depósito nos bancos, numa época que tinha muito cheque, muito dinheiro, papel, moeda, então isso fez parte. E eu tive a oportunidade, Augusto, de estudar que o meu pai não teve. Ele ficou órfão com 14 anos. E a empresa numa situação terrível. Então ele teve de assumir a barra. E eu fui para Ribeirão Preto, fiquei 2 anos, depois fiquei 4... Estudando em Ribeirão. Depois fiz GV aqui do lado, durante 4 anos, eu e o meu irmão. E assim que eu voltei, no dia seguinte, formado, eu falei, agora eu vou estar aqui junto com meu pai. Mas aí a vida é cheia de surpresas, né? Ele queria que eu fosse muito trabalhar com ele em concessionárias de veículos, sabe? Você lembra que o Brasil só tinha 4 montadoras, Fiat, Ford, GM e Volkswagen. Exatamente. Durante décadas foi dessa forma aí. Era um bom negócio, porque a margem era boa até os anos 90, mas eu queria desafio. E a concessionária é um negócio um tanto quanto controlado pela montadora. Você não pode sair abrindo concessionárias. Certo. Eu queria um negócio para expandir. E o meu pai tinha adquirido uma loja de móveis e eletrodoméstico sem querer, por imposição do vendedor, quando ele comprou uma concessionária Chevrolet GM. Você deve lembrar da marca Frigidaire, lembro. Que vinha junto. Então, ele comprou aquilo sem querer, obrigado, e nunca deu atenção. Eu falei, eu vou dedicar para esse negócio aqui. Minas Gerais tem muitas cidades pequenas, eu já vi que elas não são bem atendidas, a maioria das lojas só vendem no cheque pré-datado, em 3 pagamentos, nós temos condição de dar mais prazo, fazer no carnê, em vez de ser no cheque pré-datado. E falei, você me empresta o dinheiro para mim abrir mais lojas? Ele falou, empresto. Antes de a gente chegar ao que levaria um grupo, uma cadeia de lojas, vamos ouvir 2 depoimentos de quem conheceu o senhor quando morava em São Paulo. Augusto, falar do Romeu não é difícil não, tá? Ele é isso como ele se apresenta, nu e cru, tá? Ele é uma pessoa simples, bastante competente, disciplinado. Eu conheci ele na faculdade, né, na turma de 83 da GV. E de lá, e a gente, assim, né, nessa época, a gente criou muita afinidade, fazíamos trabalhos juntos, né, fazíamos esporte juntos, éramos uma turminha do interior. E ele me deu muita carona para Franca, né? Ele é de Araxá, eu sou de Franca. Então, para chegar em Araxá, você passa por Franca, né? Então, ele me deu muita carona. E a minha mãe gosta muito dele. Romeu, te desejo toda a sorte nessa caminhada. A gente sabe que você luta um bom combate, você não foge do pau, né? Então, a torcida é grande aqui, tá? E tem muita gente torcendo aqui para você, tá bom? Bom ânimo na luta, Roma. Tchau. Oi Augusto, tudo bem? Conheci o Romeu em 1983, quando nós dois entramos na faculdade de administração aqui em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.
né? E nós viemos do interior, né? Eu vim do interior de São Paulo, ele veio ali do interior de Minas, de Araxá, e nós fomos morar no mesmo edifício, um edifício ali na Rua Pamplona, pequenininho, de um dormitório. E ali a gente fez a nossa formação acadêmica, estudamos juntos, fazíamos trabalho juntos, eram bem próximos, né? Conheci o Romeu com bastante profundidade. E ele sempre foi essa pessoa que tem se mostrado aí, essa pessoa alegre, divertida, pão duro, né? Que não gosta de gastar mesmo. E quando ele foi para a política, ele levou também essas mesmas características do que é importante para nós, né? Para um país que tem visto tanta dificuldade na gestão pública, e ele levou essa experiência dele da área privada para lá, né? E vamos dizer assim, esse pondurismo que ele tem também, o que é bom, né? Porque faz com que as pessoas ao seu lado, os seus secretários, os seus funcionários ali mais diretos também levem essa característica de zelar pelo dinheiro público, né? Pelo dinheiro de todos nós. Romeu, eu espero que você suba a rampa do Palácio aí no dia 1º de janeiro, estamos fazendo força para isso, e que continue sendo essa pessoa que você é, né? Sem mudar, né? Essa pessoa alegre, divertida, trabalhadora e muito competente. Um abraço. Obrigado ao Ricardo e ao Maurício. Faz tempo que o senhor não tem contato com eles ou não? Tive contato com eles 2 anos atrás, nós tivemos um almoço aqui em São Paulo. Teve um evento que um dos nossos colegas patrocinou, organizou, e aí nós reunimos uns 30 colegas da GV. Ótimo. Teve uns 4 que eu não reconheci. Sabe? Que mudaram muito. Alguns mudam mais do que outros, né? Mas sempre a gente muda e alguém vem e faz esses registros. Meu pai não ia à festa assim, porque ele dizia que você está com 30 anos e alguém já vem, está com cabelo branco. O que aconteceu? É assim mesmo. Agora, o ano passado teve um fato interessante. Eu fui a um encontro em Ribeirão Preto, dos meus colegas de ensino médio, Augusto. Nós encontramos pela última vez, nós tínhamos 18 anos, foi quando nós íamos prestar vestibular, e encontramos com 60 anos. Aí não deu para reconhecer ninguém, não. Não deu. Aí não. E ensino médio, nem sempre você mantém muito contato. Eu mantive com alguns poucos contato lá em Ribeirão Preto, mas dos 40 que compareceram, eu reconheci uns 5 só. O restante eu não reconheci. Governador, então quero saber como é que surgiu a cadeia de lojas agora. Então, Augusto, eu falei com meu pai, eu não vou ficar na concessionária de veículos, eu quero abrir loja aonde eu achar que é viável, sem estar pedindo bênção para a montadora, e vi que o negócio de franquia ia me deixar limitado na minha atuação que eu gostaria. E ele me emprestou, Augusto, o recurso necessário. Nós temos várias empresas, e uma empresa que precisa pega emprestado com outra que tem, para não precisar ir a banco, o que faz todo sentido. E peguei o dinheiro, paguei ele direitinho e comecei a abrir lojas lá no final dos anos 1980. Errei muito. Aluguei imóvel ruim, aluguei imóvel caro, aluguei imóvel fora de onde as pessoas vão, mas aprendi. Mas consolidou a cadeia, são centenas de lojas? 470 cidades. Em 6 estados? Em 6 estados, isso. Mais de 5.000 funcionários diretos. E quanto tempo o senhor ficou no comando da cadeia de lojas? Eu fiquei até outubro de 2016. Vai fazer agora 10 anos que eu saí. Eu fiz a opção de sair porque eu comecei a ver na recessão de 2015 e 2016 que não adianta você estudar muito. Eu estudei demais. Eu vim para São Paulo para estudar. Não saí aqui, era só estudar. Não adianta você ser um bom profissional, montar um bom negócio, se você está num país que está afundando, Augusto. Em 2015 e 2016, em vez de contratar pessoas, sabe o que eu tive de fazer? Reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários.
Aí a ficha começou a cair, porque eu sempre detestei política, nunca gostei. Nunca deixei um candidato a vereador, a prefeito, a deputado entrar na empresa. Nunca apoiou ninguém? Nunca apoiei ninguém. O meu pensamento era muito ingênuo e errado. Eu pensava assim, eu estou aqui ralando, a empresa está crescendo, está pagando impostos, está dando certo. Lá no setor público deve ter alguém fazendo a mesma coisa. Quer coisa mais inocente do que essa? Quando foi que a política começou a atrair o senhor? Foi nessa época, a indignação começou. Que ano que era, mais ou menos? 15, 16. Eu, como empresário, fiquei noite sem dormir. Você ter de levantar todo dia para cortar custo, para poder falar. Eu vou ter de dispensar pessoas que estão aqui na empresa há anos. Caso contrário, eu vou ter de dispensar todo mundo, a empresa não fica viável. Foram os piores 2 anos da minha vida, 2015 e 2016. A recessão do Brasil foi a única do mundo. Governo da Dilma Rousseff. Governo da Dilma Rousseff. Lava Jato estava acontecendo, já tinha acontecido Petrolão, Mensalão, mala de dinheiro, refinaria de Passadina, Comperge, Abreu e Lima. Você lembra de todos esses escândalos? Um por ano. Um por ano. Desde 2002, um por ano. E naqueles 2 anos, Augusto, o Brasil foi o único país do mundo que teve recessão. E não foi de 1%, não. A economia caiu 8%. É coisa nossa mesmo. Coisa nossa. Aí eu comecei a ver, não adianta você trabalhar, fazer um negócio bom se você está num país que está afundando. Como é que um empresário bem-sucedido se torna político no Brasil? Como é que o senhor fez? No meu caso, foi muito por inconformismo, por indignação. E some-se a Dilma, o Fernando Pimentel do PT em Minas Gerais. Ah, sim, esse é um desastre de bom tamanho. Você entendeu? Além de eu estar no Titanic, eu acho que eu estava no lugar que... Era um bote que estava furado, irmão. Num bote furado, entendeu? Então, eu vi aquela barbaridade acontecendo em Minas Gerais. O funcionalismo público não recebia 13º, não recebia salário, as contas de todo mundo atrasando, virando aquela meleca mesmo. E eu tinha saído da empresa. Eu falei, pelo menos eu vou tentar. Minha chance, eu sei que é muito pequena. Eu disputei aquela eleição de 2018 com o então governador Fernando Pimentel e com o ex-governador Antônio Anastasias. 2 nomes conhecidíssimos em Minas Gerais, com grandes partidos por trás, PT e PSDB, que até então era um grande partido, e eu, novato, num partido pequeno. E qual foi a sua votação e colocação no páreo? No primeiro turno, eu já fiquei na frente, para surpresa de todos. No primeiro? E minha, eu já tive 42% dos votos no primeiro turno. E tudo aconteceu, Augusto, nos últimos 10 dias. Faltando 10 dias para as eleições, eu estava com 12% de... Qual era o seu partido? Partido Novo. Já era o Novo. Já era o Partido Novo. E aí fomos para o segundo turno, eu e o ex-governador Anastasia, que atualmente é ministro do Tribunal de Contas, e aí foi uma vitória avassaladora, 72-28. E aconteceu uma coisa quase que inédita em eleição. O Anastasia, ele foi menos votado no segundo turno do que no primeiro. Parece que não tinha dado tempo das pessoas me conhecerem. Ele teve menos votos. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já para saber como foi a decolagem política do governador Romeu Zema, pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. Leia online de qualquer dispositivo a nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. A Moça do Batom. A primeira entrevista de Débora Rodrigues para um veículo de comunicação. Christian Costa conversa com exclusividade com a presa política do 8 de janeiro. E mais.
Hora de partir. Augusto Nunes comenta a situação insustentável de Alexandre de Moraes no STF, com crueldade e abusos cada vez mais expostos. Preconceito e ódio não são bem-vindos. Elisiário Goulart Rocha analisa o caso do bar carioca que rejeitou judeus e americanos e alerta para o crescimento preocupante do antissemitismo no país. O melhor jornalismo a um clique de distância. Assine a Revista Oeste e leia agora mesmo. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. Entramos em um ano eleitoral decisivo para o Brasil. E a batalha pela informação já começou. Em momentos como esse, é fundamental ter acesso à informação completa. A Revista Oeste tem um compromisso claro: publicar a verdade, sem concessões e sem se curvar a pressões. Mas, para garantir votos conscientes e furar a bolha das meias-verdades, essa voz precisa ir ainda mais longe. A Oeste precisa se fortalecer. E isso começa com quem entende do que está em jogo aqui. Se informe, se posicione, não fique de fora. É o nosso futuro em jogo. Conto com você. Assine a Oeste. Estamos de volta para mais um bloco da conversa com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Governador, você pegou um estado em situação complicada. Como é que foi a recuperação de Minas? O que o senhor acha que fez de mais importante no primeiro mandato? Bom, Augusto, eu peguei um estado arruinado pelo Pimentel do PT. Minas Gerais nunca havia tido um governo tão desastroso. Um dos pontos, só para dar a ideia da gravidade, foi o fato de 240 mil funcionários públicos do estado terem o seu nome sujo, inscritos no SPC e Serasa, porque o governo de Minas, na época, no governo PT, descontou desses 240 mil o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Isso, qualquer um no privado que fizer é crime, provavelmente vai para a cadeia. Essa foi uma das barbaridades. Em Minas nós tivemos prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram, porque o PT não fazia os repasses daquilo que a Constituição manda, parte do ICMS, do IPVA, verbas da saúde e também da educação. E desde o início, Augusto, o que eu fiz foi reduzir custos em todas as frentes. Nós conseguimos enxugar a máquina do Estado, as estatais e as autarquias em quase 50 mil cargos. Como o senhor fez, governador? Qual é o segredo disso? Primeiro, gente competente. Eram 22 secretarias, nós reduzimos para 14 secretarias. Todos os secretários, Augusto, selecionados por consultorias de recursos humanos, o que o mercado chama aí de headhunters. Então, você traz gente competente. Contratamos consultoria que já tinha feito um trabalho de levantamento, mostrando a quantidade de cargos sem necessidade. O PT é mestre em fazer cabide de emprego. Eu não conheço nenhum petista e desempregado. Exato. E na época, acho que eles trouxeram petistas do Brasil todo para ficar na folha de pagamento de Minas Gerais. Então, o Estado já numa situação financeira muito ruim, ainda tendo de suportar isso. Teve contratos, Augusto, que nós renovamos, teve redução superior a 90% no valor. Um contrato tipo era 10 milhões por ano, na renovação ficou menos de 1. Porque era superfaturado. Com certeza. Agora, o senhor tinha maioria na Assembleia? Não. Como é que o senhor conseguiu apoio político para essas mudanças que são audaciosas? São.
eu falo que muita coisa, Augusto, dá para o executivo sozinho fazer. Uma reforma administrativa que nós Depende da vontade do governador e da disposição. Isso. Não teve boa vontade da Assembleia durante a minha primeira gestão, mas à medida que nós fomos entregando resultados ao longo do tempo, o governo foi ficando bem avaliado, bem quisto. E o que um parlamentar mais quer? Está ao lado de alguém que tem uma aprovação boa. Aí começou a ter a incorporação deles à bancada que apoiava o governo. Exatamente. Aí na segunda gestão já foi mais fácil, mas a primeira gestão que nós tivemos a pandemia, tivemos a tragédia de Brumadinho no primeiro mês do meu governo, foi assim muito, muito difícil. E era fazer coisas, vamos dizer, que não agradam. A folha de pagamento representava 67% da receita do Estado. Agora, recentemente, que ela chegou a 49%, que é o limite legal. Então, o Estado passou o tempo... Eu falo que eu fui um governador, Augusto, que governou 7 anos com a água aqui, entendeu? Era a conta de respirar, não dava para fazer... Como é que o senhor conseguiu, a população entendeu o seu esforço? Porque a sua reeleição foi muito boa, né? O senhor se reelegeu sem problema, no primeiro turno. Primeiro turno, 56%. Quanto a diferença entre a primeira e a segunda, quantos votos mais ou menos o senhor teve a mais? O segundo colocado teve 35, foi uma diferença. E lembrando que o Bolsonaro, na época, lançou o Carlos Viana, que teve lá 8% dos votos. Mesmo ainda apoiado por um candidato forte à presidência. Sim, exato. O partido dele, na ocasião, decidiu lançar o Carlos Viana. Se tivéssemos trabalhado junto na época, eu teria sido reeleito com 65% dos votos. E como é que o senhor continua, por que o senhor continua a governar com água por aqui como seu valor? Muito simples. Mais problemas a resolver, quais eram? O principal deles, Augusto, é a dívida do Estado com a União, entende? Essa é a grande dívida de Minas, são 180 bilhões de reais. É a mesma coisa que alguém casar com uma viúva que tem 10 filhos e está pagando uma prestação alta da casa. Ele vai viver apertado. Quando eu assumi o governo de Minas, o que eu mais escutei foi isso. Você está casando com a viúva que tem 10 filhos, todos doentes, a casa está sem telhado. Eu falei, eu vou ajudar a consertar. Governador, para que os nossos espectadores entendam, qual é a origem desse tipo de dívida? Por que os estados ficam endividados com a União? As maiores dívidas do Brasil são São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E por quê? A origem de Minas, eu vou falar de Minas, que é que eu sei, foi devido à liquidação dos bancos estaduais. Benge, Minas Caixa e Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Esses bancos foram liquidados lá nos anos 2000. E o governo é que teve de bancar essa conta? E o Banco Central liquidou e o passivo que ficou o governo... Ficou com o governo de Minas. E teve um período muito grande em que o governo federal cobrou juros abusivos. E isso foi se transformando numa bola de neve. Nós estamos vendo agora o problema do BRB lá em Brasília. Que queria comprar o Master. Vamos dizer que ele vai ser liquidado e tenha um rombo lá de 15 bilhões. Fica para o governo. Fica para o governo do Distrito Federal. E aí o governo, a União começa a cobrar do governo do Distrito Federal 10% ao ano. É 1,5 bi de sangria. Quebra o Distrito Federal, concorda? O que aconteceu em Minas e me parece em outros estados foi algo semelhante. O Estado deve, nós reconhecemos, mas uma dívida que tem esse tipo de origem, ela tem que ser tratada diferente de juros de mercado,
porque não foi um dinheiro utilizado para fazer rodovias no Estado, infraestrutura, foi uma herança que vem dos anos 70, 80, 90, devido a gestões ruins dos bancos. Governador, e por que o ministro Gilmar Mendes se gaba de ter ajudado Minas e o senhor teria sido ingrato e tal? Eu não imagino, mas eu queria que o senhor contasse. Augusto, você já deve ter tido alguma ação judicial na sua vida. Sim, várias. Já? Você deve ter ganhado algumas, perdido outras. Sem dúvida. Não é isso? Aquelas ações que você ganhou, você ficou em dívida com o juiz? Não. Então. Não, ele decidiu. Me parece. Eu tinha razão. O ministro Gilmar Mendes decidiu a favor do Estado de Minas. E parece que, devido a isso, ele acha que eu ou o Estado temos alguma dívida com ele. Aliás, parabéns pela reação do senhor aí. Gostei. Você concorda? O judiciário foi feito para tomar as decisões de acordo com a Constituição e com a lei. Eu pensava que ele havia decidido de acordo com a Constituição e com a lei. Agora, pelo que ele tem falado, ele prestou um favor a mim ou a Minas que eu não tinha conhecimento. O senhor não contratou para defender o Estado nenhuma mulher de ministro, advogada? Não contratei. Foi o advogado-geral do Estado, a Advocacia Geral, que fez a defesa, exatamente. Como é que o senhor está vendo esse escândalo do Banco Master? O senhor deu declarações muito interessantes sobre como tratar aí os responsáveis. Eu tenho sido, Augusto, acho que o pré-candidato que mais tem se mostrado indignado com essa farra dos intocáveis. Meus parabéns. Uma farra o que está acontecendo lá em Brasília. São esses servidores vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo, né? O que a gente está vendo é exatamente isso. É um distanciamento total da realidade do brasileiro. Perfeito. Esses ministros deveriam conversar, um dia colocar, já que eles não podem andar na rua, não, eles deviam colocar uma maquiagem e saber como está a vida do brasileiro real, que trabalha, que pega ônibus, que ganha salário. Eu acho que eles não têm ideia de como está a vida do brasileiro. Nenhuma. Eles têm um tipo de vida que os mantém, os ministros, numa realidade paralela, né? Eles não conhecem esse mundo que a gente frequenta. Não. E não são inteligentes, não, porque você viram que foram todos quase iludidos por um líder de quadrilha criminosa? Exatamente. Não foram? Se Exatamente. Fosse gente inteira. Meu pai sempre me falou, quando a esmola é muito grande, desconfie. Você já deve ter escutado isso no interior, isso é comum. Exatamente. Não é? E meu pai falava também que o dinheiro não aguenta desaforo. Exato. E ele tratou com todos. Estão fazendo desaforos ao dinheiro. Estão. Eu fiquei extremamente indignado com isso que está acontecendo. Continuo. Todo dia, quando eu vejo isso... Eu também, estou inteiramente de acordo. O que teria acontecido num país sério? Cadeia. Cadeia, você concorda? Cadeia. Se fosse no Japão, eu falo que ele tinha passado Sem a menor dúvida. Não tinha? Pelo código de honra lá que eles têm, código samurai deles. E aqui continua achando que não fizeram nada. Como é que o senhor conseguiu controlar a corrupção no governo de Minas? Porque pode existir casos pontuais, qualquer governo. Aparentemente o senhor controlou isso. Como é que se faz para impedir que se tome o dinheiro que é dos pagadores de impostos, né? Sim. O Augusto, realmente o meu governo, durante 7 anos e 3 meses, que foi o tempo que eu fiquei, não teve um escândalo, não teve desvio, não teve nada. O que teve é aquilo de sempre. Um funcionário ali que faz uma coisa e que é coisa corriqueira. Mas... Aliás, o senhor não morou no palácio. Não, vou contar isso. Então eu queria que o senhor contasse. Eu falo que o Brasil, Augusto, é um país carente de bons exemplos. Acho que quando um líder chega dando bons exemplos, quando ele tem estatura moral, as coisas já começam a mudar naturalmente. Eu fui eleito governador de Minas, em vez de morar no palácio, com 32 empregadas, mordomos, chefes, cozinheiras, garçons, etc. Eu fui morar
na minha casa, que eu pago o aluguel e tenho uma empregada que eu também pago. Em vez de ir e voltar para o trabalho de helicóptero, como o governador do PT fazia, eu vou e volto de carro, até porque a minha casa, eu aluguei ela próxima do local de trabalho. E continuo vivendo, Augusto, exatamente da mesma maneira como eu vivia quando eu fazia a operação da empresa. Fui o primeiro governador de Minas que aboliu o uso de terno. Antes era só andar engravatado, acho que até dormia. É uma coisa dos portugueses que vieram da Europa com essas roupas aí, né? Só faltou a peruca branca, né? Aquela enrolada lá, não é isso, né? Então, e deixei muito claro para o meu secretariado, para todo primeiro cargo de liderança do governo, assim que eu assumi, eu falei, eu estou aqui para fazer o correto, o certo. Se alguém aqui não fizer, não conte comigo para dar cobertura. Eu vou ajudar em outra coisa, eu vou ajudar na investigação. A minha empresa tem balanço auditado, presta contas para o fisco estadual, federal, para o Banco Central continuamente. Perfeito. Eu estou acostumado com isso, entende? Aliás, governador, eu conversava uma vez com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu perguntei a ele o seguinte, qual foi a maior diferença que o senhor sentiu quando saiu do governo e voltou para a vida normal? Eu esperava que ele respondesse o que eu já ouvi de alguns, assim, eu voltei a carregar mala, por exemplo. Presidente não carrega, governador se quiser também não. Mas ele deu uma resposta que mostra que a opção do senhor foi muito boa. Ele falou, eu voltei a abrir porta, eu fiquei 8 anos sem conseguir botar a mão na maçaneta, porque eu esticava o braço, alguém abria primeiro. Sim. Isso é bom ter esse tipo de vida. O senhor não saiu fora da rotina que o senhor... Não. Já tinha estabelecido muito antes, desde garoto. Exatamente. Eu não te comentei. Nesses 30 anos de operação da loja, Augusto, eu rodei dirigindo 2 milhões de quilômetros. 2 milhões? Dava para ir e voltar na Lua 2 vezes. Exatamente. Sabe? 2 vezes, sobrava um tanto ainda. Eu conheço o estado de Minas... Acho que quase tão bem quanto caminhoneiro, pelo tanto que eu rodei. Troquei de carro. E é um estado bem diferente, bem... Heterogêneo. Heterogêneo, né, governador? O senhor viu todas as regiões lá. E isso acabou ajudando como governador. Eu sabia o que era o Vale do Jequitinhonha, sabia o que era o Triângulo Mineiro, o noroeste de Minas, a Zona da Mata. Então eu já tinha uma noção do que acontecia. O senhor conseguiu melhorar as estradas em Minas? A infraestrutura ainda é muito carente, não? Melhoramos muito e o processo continua. Eu assumi um estado, Augusto, que nem operação tapa-buracos fazia. Eu não tinha dinheiro para pagar salário, vai ter dinheiro para consertar estradas. Exato. Mas o senhor enfrentou o problema da chuva. Sim, enfrentei 3 anos com chuvas intensas. O pior foi, infelizmente, agora, esse mês de fevereiro, que nós tivemos aí a tragédia de... Estamos vendo imagens. Juiz de Fora e Ubá, exatamente, muito triste. Pela primeira vez, Juiz de Fora teve essa calamidade. Minas enfrentou 2 quedas de barreira, né, das barragens, e também essas chuvas... torrenciais, sim. Você falou das barragens. Isso. Em 2015, teve a tragédia de Mariana. Isso. O PT governava o estado. Adivinha o que o PT mudou naquela ocasião para melhorar a segurança? Nada. Nada. Em 2019, nós tivemos a tragédia de Brumadinho. Nós reformulamos tudo. E até hoje não tivemos mais. E eu falei que eu quero ter sido o último governador de Minas, Augusto, a ter enfrentado esse tipo de tragédia. São muitas as barragens parecidas lá em Minas, semelhantes? Nós tínhamos 54 estruturas dessas. 18 já não existem mais.
As restantes estão sendo descomissionadas, as que oferecem algum tipo de risco. Então, eu digo que a cada mês que passa, o risco diminui no Estado, já que aquelas estruturas que oferecem risco material está sendo retirado. Esse governador, antes de termos a pausa para a retomada da entrevista, vamos ver um vídeo, digamos, bastante criativo. Eu quero saber depois como é que o senhor teve a ideia. Vocês regaçam daí que eu regaço daqui. BH é bem mais grande que Araxá. BH é bem mais grande que Araxá. Começou a chuvarada, é água sem parar. Até as pererecas desconfiem que vai molhar. É bom pra plantar mandioca, pepino e minduim. A temperatura cai e fica aquele frizinho. E se o mar chover em cima, cê dorme cobertinho. Com esse frizinho, meu pé fica geladinho. Minas Gerais é tudo de bom, uai. Minas Gerais é tudo de bom, uai. Minas Gerais é tudo de bom, uai. É só governar não, tem que cantar e dançar uns fandangos também. Governador, comentamos logo mais. Vamos para uma rápida pausa. Voltamos já com o governador Romeu Zema. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. É uma corte não só politizada ao extremo, como partidária ao extremo. 29.500 vídeos no YouTube. A determinação do STF não deveria depender da coloração ideológica de quem governa. Se isso não for passado a limpo, vamos trancar o Brasil e devolver para os índios. 115 mil posts no site. A Dilma tinha levado o Brasil à maior recessão da sua história. 5 mil reportagens na revista. Mais de 300 edições. 6 anos fazendo jornalismo de verdade. Desmonetização. A Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube hoje. Ataques. Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Tentativas de censura. Bom, e a Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Use a sua criatividade. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. A recomendação partiu do próprio ministro. E seguimos em frente, denunciando quando poucos ousavam. Quem soltou o Lula? Supremo Tribunal Federal. Expondo os fatos. Como o sicário morreu? Trazendo à luz o que precisava ser visto. Essa miragem de um Lula socialista, nem ele acredita. Defendendo a liberdade. Qual Polícia Federal que estará investigando e conduzindo tudo que o Brasil quer saber? Todos os dias. A história continua sendo contada. Roubaram aposentados. Há 6 anos, a Oeste mostra o que muitos preferem esconder. 6 anos dizendo o que precisa ser dito. Agora é a sua vez de estar deste lado. Assine, faça parte da Oeste. Estamos de volta para o último bloco da conversa com Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Governador, eu só peço que o senhor explique qual é que foi a ideia desse vídeo que nós vimos e vamos tratar agora da candidatura à presidência. Perfeito, Augusto. Esse vídeo pegou aí uma série de cenas. Eu fui visitar fazendas, dirigir tratores. Agora vale lembrar que eu não canto, nunca fui músico, aí tem um pouco... Inteligência artificial. Muito bom. Mas muita coisa aí foi inspirada em fatos que eu fiz como governador, que o pessoal pegou a cena, adaptou, como a expansão do metrô de Belo Horizonte, que depois de 23 anos está sendo ampliado novamente.
Então, mesclou aí Perfeito. realidade com ficção. Nunca pulei de paraquedas também, estou vendo aí. Governador, por que o senhor escolheu o Partido Novo? Ele é diferente dos outros em quê? Augusto, quem acompanha política sabe que o Novo tem princípios e valores. Talvez é o único partido do Brasil que já expulsou um ex-presidente, porque esse ex-presidente do partido apoiou o PT. Perfeito. Então, para nós, vale o posicionamento e não a quantidade de voto. Queremos candidatos bem votados. Eu tenho certeza, Augusto, que ao longo do tempo o Novo já está sendo e será mais ainda o partido que mais vai contribuir para as mudanças que nós precisamos tanto no Brasil para acabar com essa pouca vergonha que nós estamos vendo aí. Os nossos parlamentares têm sido extremamente combatidos para poder acabar com essa farra dos intocáveis. Então, é um partido que quem está nele é como se tivesse um atestado de qualidade. Eu falo que estar no Novo é ser um político que, com o tempo, passa a ser respeitado e a população vai ver, apesar do brasileiro participar muito pouco de política, com o tempo ele está vendo que o Novo tem feito mudanças. Fizemos em Minas Gerais, o prefeito de Joinville, que renunciou agora também, foi reeleito com 90% dos votos e agora vem para governador de Santa Catarina. Então, é um partido que não tem o rabo preso, é um partido que fala aquilo que precisa e ficou muito claro agora nessa pouca vergonha do Supremo que fala aquilo que o Brasil quer também. Governador, até porque o Brasil vive há muitos anos num clima de polarização, há dois candidatos, né, segundo as pesquisas, a campanha nem começou, né, temos de chamar de pré-candidato, mas dois deles, o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, eles têm um desempenho, neste momento, melhor. O senhor é candidato, o senhor não vê a possibilidade de se tornar candidato a vice? O senhor vai até o fim? É claro que tudo depende de circunstâncias, então a campanha nem começou. Mas na cabeça do senhor chega a cogitar dessa possibilidade? Augusto, eu respeito o Flávio, mas eu vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final, até porque o partido tem propostas diferentes, eu tenho propostas diferentes, e nós queremos estar mostrando para o Brasil o que aconteceu em Minas Gerais. Até o momento eu só estive em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. À medida que o Brasil ver aquilo que foi feito em Minas, com certeza nós vamos ter um nome mais fortalecido. E eu, dentre os candidatos, Augusto, posso dizer que sou o único que teve de consertar a ruína que o PT deixou em Minas Gerais. Acho que nenhum outro dos pré-candidatos teve esse histórico de ter de consertar a tragédia que nós herdamos em Minas Gerais em janeiro de 2019. Então eu sou especializado em consertar aquilo que o PT detona, estraga, destrói. O senhor teve um encontro bastante amigável aí com o candidato Flávio Bolsonaro. O senhor fez até uma brincadeira boa ali. Vamos ver se a produção pode botar no ar. Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? O convívio entre o senhor e o Flávio Bolsonaro, evidentemente, é amistoso. Sim. No mínimo, né? São amigos. O PT é que não dá, né? Não, aí não dá não. E lembrando, Augusto, que em agosto do ano passado, antes de lançar a minha pré-candidatura à presidência, eu estive com o Bolsonaro em Brasília e ele foi da opinião que a direita, tendo mais candidatos, é melhor, ela sai fortalecida. Evita que o PT direcione a metralhadora dele só para um candidato. Exatamente. Eu acho. E o senhor está
se portando como tal, né? Porque o senhor está interessado em eleger também senadores e governadores. Onde é que o Partido Novo tem chance? Senado, por exemplo? Augusto, nós estamos aí já com algumas costuras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. No Rio Grande do Sul nós vamos lançar o Marcel Van Hatten como candidato ao Senado. Em Santa Catarina, o nosso ex-prefeito de Joinville será candidato a vice-governador com o atual governador. No Paraná, o Deltan Dallagnol vem como candidato ao Senado. Em todos esses estados já foi feito uma composição. E nós ainda estamos aí discutindo, o partido, aliás, já que eu não participo tão diretamente, a situação de Minas e de São Paulo. O senhor está montando um plano de governo, né? Um programa. O senhor pretende anunciar quando? Nós vamos ter o lançamento dessas propostas exatamente amanhã, quinta-feira. Lembrando que não é ainda um plano de governo, que é exigência legal, são propostas. E após esse lançamento, nós vamos dar acesso às mesmas e estar discutindo com quem quiser aceitar complementos, adendos, mudanças, mas o esqueleto, a estrutura já está bem montado. Onde vai ser a reunião? Reunião? Eu vou ter de pegar aqui o endereço. Não tem problema. Para poder te falar. Não tem nenhum formalismo, não. O endereço correto. Não tem problema. É amanhã. Enquanto isso, eu falo. Isso, é na rua Coropé 88. Eu sei que fica ali próximo ao Largo da Batata. Coropé 88, perto do Largo da Batata. Exatamente. Então, todos estão convidados. Quem quiser ir lá, amanhã, 10 horas da manhã, eu estarei lá com os principais nomes do Partido Novo, inclusive o presidente vem. Perfeito. Governador, se eu fosse eleito presidente já, qual seria a sua primeira medida? São 3, Augusto. Primeiro, eu falo que nós precisamos de um choque moral. O problema do Brasil não é falta de recurso. O problema do Brasil é sobra de ladrão. É isso, o Brasil não é pobre. O Brasil é injusto. É injusto. Não é Nós temos aqui um governo rico e um povo pobre. É isso aí. É verdade. Você já tomou aquele uísque lá de Londres? Mas eu nunca nem vi a garrafa. Eu não vi a garrafa, não fui apresentado. Sabe? E olha que eu já fui em Londres várias vezes na minha vida. E eu acho que esse pessoal é meio iludido, nunca me convidaram, governador, para apresentar, por exemplo, uma palestra daquelas lá. Nunca. Nunca, né? Eu apresento palestras no interior do Brasil, aí faço palestras, apresento seminários, mas aquilo eu não conheço, não. Aquilo é para poucos. Aquilo é para poucos. Exato. É um turismo de altíssima qualidade, né, governador? Exato. Então, a primeira proposta nossa, Augusto, é esse choque moral. É um presidente que chegue lá e mude essa pouca vergonha que está acontecendo. E o presidente que já comece dando exemplos próprios. Exatamente. Eu falei que como presidente, sabe o que eu vou fazer? O que eu fiz lá em Minas Gerais. Tudo que eu gastei como governador, todos os voos que eu fiz, no mês seguinte são publicados. Lá em Brasília, daqui 100 anos, nós vamos ter acesso ao cartão de crédito corporativo do Lula, aos voos dos ministros. Sim, eles fazem... O senhor manteria em segredo alguma coisa boa? Eu quero tudo, agendas tem de ser pública. Se depender de mim, até ligações telefônicas, quem está no setor público tem de prestar conta para a sociedade. O senhor sabe que aqui na Oeste, nós não aceitamos dinheiro, verbas oficiais, não temos. Nada contra mesmo que a gente tenha simpatia por algum governo, não temos verbas oficiais. Por quê? Porque a imprensa, para ser livre, não pode ter dinheiro. Exato. Segundo, meu projeto, se eu fosse convidado para a SECOM, era fechar a SECOM. Precisa de verba pública para divulgar campanha para
A vacinação, não. Isso a gente dá de graça. Então é desse tipo de gasto que o senhor está mirando. Exatamente. Na hora que você fala, todo mundo tem de prestar conta, Augusto, o que acontece? O gasto já reduz. Claro. Porque o sujeito que está voando lá no jatinho da FAB, que vai ser publicado só daqui a 100 anos, ele não está nem aí. Os bisnetos dele é que vão estar tendo acesso. Imagina, o senhor teria algum problema em se quebrarem o sigilo bancário? Eu não teria. Eu não tenho, não. O meu tá disponível para quem quiser. Comigo pode achar algum cheque estourado, coisa assim. Não acha coisa boa, não. Pode pegar meu cartão de crédito, vai ver que o que eu tenho é despesa normal. Entendeu? Pois é, tem coisas, eu acho que o senhor pode dispensar o julgamento e pode condenar que o réu não vai se queixar. Primeiro, aparecer com 4 advogados que cobram em milhões. Eu vou pedir para um primo meu, um parente e tal, que é advogado, dizer, me defende aí porque eu sou inocente. Conforme o advogado pode prender o réu. Sim. A outra é, se eu falar que isso aqui tem que ficar sob sigilo, o senhor pode acreditar que alguma eu fiz. Mas é mudar esse governo que gasta muito com Brasília e pouco com o Brasil. Exatamente. Você concorda? Isso é fundamental. É tirar esse ranço que eles têm lá de achar que são a nobreza, a monarquia. Eles acham diferentes dos outros, né? Se acham. Então muito melhores. Esse choque moral é fundamental. O outro é acabar com a gastança. Entende? Nós vamos precisar de uma reforma administrativa, vamos precisar de uma reforma nova na Previdência também. Caso contrário, as contas não vão fechar. E na hora que tiver esse tipo de reforma, os juros vão cair e o dinheiro do brasileiro vai voltar a valer. Você está vendo o endividamento das famílias? Você sabe todo mundo. Sabe por que está todo mundo apertado hoje? Por causa da gastança do Lula que faz os juros ir lá para cima. É aquela coisa muito simples, né, governador? Se o senhor gasta mais do que arrecada, o senhor vai ter problema. Isso aí em casa, num casamento. O Brasil faz isso. E tem cidades que vivem... é considerado que é uma cidade com pleno emprego, porque ninguém precisa trabalhar. E é só Bolsa Família. Nós estamos pagando. Esse é outro que nós vamos mudar também. Tá cheio de marmanjão aí de 20, 30 anos, saudável, deitado no sofá, jogando videogame e convivendo com rede social. É isso aí. Como é que um país desse vai dar certo? Como é que o senhor faria? Que tipo de plano social? O Reagan dizia que plano social é dar emprego. Não. Para mim é o seguinte, se ele é homem, é saudável, se foi oferecido um emprego para ele recusou, ele está sem o Bolsa Família. O prefeito de Joinville é assim. É nessa linha. Isso aí. Exato. Ele, enquanto estiver no Bolsa Família, ele vai ter de frequentar um curso de qualificação. Se ele não concluiu o ensino fundamental, vai ter de concluir, ele vai ter de mostrar que está fazendo alguma coisa em termos de estar se qualificando, melhorando a sua condição pessoal e profissional. E outro ponto também é prestar serviço comunitário quando a prefeitura precisar e ajudar numa creche, numa escola municipal, entende? Fazer alguma coisa que seja 8 horas por semana, mas pelo menos ele vai ter algo para poder estar dando, para estar recebendo. Governador, nós estamos nos momentos finais do programa, o senhor tem alguns minutos aí para resumir o que o senhor quiser. E eu quero completar aqui a segurança pública também. Crime de adulto, ser tratado como crime de adulto. Nós vamos rever essa questão da maioridade penal, sabe, Augusto? É um absurdo. Aqui na Paulista, eu já perdi 2 celulares aqui na Paulista, que eu sempre vim aqui como empresário. Quantos brasileiros... Oi? E estão diminuindo isso com a colocação de viaturas da polícia, policiamento preventivo. Já tem tempo. Um na Pamplona e o outro na Campina. Que é um dos centros da ladroagem. Entende? Já perdi 2 vezes. E a outra vez é em Minas Gerais, que aconteceu. O brasileiro hoje, de bem, está ficando com medo de sair de casa.
e o criminoso andando para lá e para cá com um governo que parece que dá cobertura. Eu levei para o Lewandowski, em março de 2023, a proposta para quem cometer 3 vezes um crime não ser solto na audiência de custódia. Claro. Eu e os 7 governadores do Sul e do Sudeste. Continua aí. Porque não existe uma política nacional de segurança pública. E o governo não ajuda, o governo federal não ajuda os governadores. Eu acho que tem uma política nacional de incentivo à criminalidade. Incentivo. Sabe? Verdade. Eu acho que tem, é nessa linha aí. Mas, Augusto, eu quero aqui, o nosso tempo está acabando. E o senhor está com a palavra. Não é isso? Eu quero dizer que eu acredito no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme. Nós já acabamos com a inflação no passado. Já. Parecia que não ia acabar. Nós somos um país que tem reservas internacionais hoje, graças ao agro. Não temos mais... O agro que está com problemas agora, não ajuda. Devido ao endividamento, juros altos, criminalidade. E agora nós precisamos acabar com a pouca vergonha que está principalmente na elite do funcionalismo, no Supremo, aonde deveria ser exemplo, e está tendo desexemplo, nem sei se existe essa palavra. Mas deveria, né? Se não existir. Deveria, é o que está acontecendo lá. Então o Brasil tem tudo. O Brasil está faltando realmente, como eu falei aqui, acabar com os ladrões aqui para nós estarmos desenvolvendo. E nós vamos ter a oportunidade em outubro, se Deus quiser. Eu acho que esse pessoal que está lá não tem muita noção do que é que está rolando na rua. Não. Da indignação, de como as pessoas estão revoltadas com tudo isso. E nós vamos decidir em outubro se vai continuar governando o Brasil esses intocáveis ou se nós vamos passar o Brasil para a mão dos brasileiros de bem. Perfeito, porque é o povo que decide. E é agora ou nunca. Perfeito. Concorda? Governador, então nós estamos aí nesse caminho. Muito obrigado pela entrevista, gostei demais, espero que o senhor tenha gostado. Pelo menos aqui a gente deixa o entrevistado falar. Nem sempre é possível. O senhor é um homem público exemplar, aí eu me orgulho de ser amigo. Não tenho um parente no Estado, não te disse. Não levei um parente. Nenhum? Nenhum. Tem 300 mil funcionários do Estado. O único Zema que tinha na folha de pagamento sou eu. Nenhum irmão, nada. Um presidente do Supremo que assumiu a presidência quando Getúlio foi derrubado e enquanto o Brasil esperava a eleição do seguinte, ele começou a nomear parentes, chegaram para ele e disseram, olha, não tá pegando bem o que você está fazendo. Ele falou assim, eu prefiro ficar mal com o país e bem com a minha família, porque senão eles vão falar comigo se queixando até o resto da vida. Não dá. Não dá. Quem quer ir para o setor público, vá para fazer o certo. Se não quer, vá fazer em outro lugar. Muito obrigado, governador. Eu é que agradeço, Augusto. Foi um prazer. Terminamos aqui a conversa com o Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, com 2 mandatos e pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. Eu te espero na próxima terça, às 20h30, para uma conversa como esta aqui. Boa noite e até lá. Olá, muito boa tarde. Eu sou Geisiane Freitas.